uns anos atrás eu fui pregar em um congresso. Muito bonito o congresso. E já no último dia daquele congresso, já perto de entregar o microfone, o Senhor me deu uma palavra. E o Senhor falou assim naquele evento: homem, por que tens pegado uma vida de mão dupla? Por que tens ignorado a minha ajuda e misericórdia para contigo? Homem, retorna. Até eu estranhei, porque afinal de contas era um culto que a gente pensa que só tem crente. Retorna. Porque o que tu andas fazendo em oculto, eu, o Senhor, o revelarei diante de toda esta cidade. E eu saí daquele culto e fui pro hotel. E eu disse: Deus, o que era aquilo? Que palavra foi aquela? Senhor, que palavra foi aquela? O que tu estás fazendo em oculto, revelarei para toda a cidade. E eu: Deus, que palavra foi aquela? Vim embora, passei uns 2 meses pensando naquela palavra. Pensando naquela palavra. Quando foi um dia, meu celular tocou. Era a esposa do pastor. Pai do Senhor, missionários, Pai do Senhor. A irmã fulana se identificou. Oi, minha irmã, Pai do Senhor. A senhora está lembrada de 2 meses atrás que a senhora esteve aqui? Eu disse: tô. A senhora está lembrada que no último culto que a senhora teve, na última ministração, Deus me deu uma palavra dizendo que ia tornar público diante de toda a cidade? Eu disse: lembro. Eu cá comigo: meu Deus, olha se eu me esqueci, eu penso nisso desde aquele dia. E eu disse: lembro. Eu estou ligando para a senhora saber. Não digo isso com alegria, digo com tristeza no meu coração, mas para a senhora saber que foi Deus. E eu disse: amém. A senhora quer saber se foi Deus? Eu disse: amada, saber que foi Deus, eu tenho certeza. Deus não me deixa sair de um culto em dúvida. Eu posso não saber para quem foi a palavra, mas que eu sei que foi Ele que mandou a palavra, isso eu não tenho dúvida. Ela disse: missionária, eu já vim há algum tempo vivendo uma vida só de aparência. Já vi alguns pequenos burburinhos sobre o meu esposo. E eu vim orando. E quando Deus usou a senhora naquela noite, eu não tive dúvida que Deus ia intervir na situação. Missionária, semana passada, meu marido ia saindo de um motel com uma amante, uma mulher casada de uma cidade aqui perto, que ele ia para lá e coabitava com ela lá. E ele ia saindo desse motel. E lembra que Deus disse: não vai ter como você fugir? Eu digo: lembro. Ele sofreu um grave acidente com ela, de maneira que os dois ficaram presos na ferragem. Amanheceu o dia, eles dois presos na ferragem. Foi exatamente, eles sofreram pela madrugada. Se tivesse sido outro tipo de acidente, talvez eles tivessem até saído e ninguém nem soubesse. Mas quando chegou o socorro e que foram tirar eles, já era amanhecendo do dia. Quando chegou o carro de reportagem, todo mundo soube do que estava acontecendo. E eu me lembrei do que a senhora falou, de toda a cidade saberia. E eu disse: minha irmã, é triste, mas a gente tem que dar glória a Deus. Porque o Deus de quem nós somos e a quem nós servimos, com Ele não existe sombra. Ele é Deus de claridade. Com Ele não existe subterfúgio. Com Ele não existe vida dupla. Com Ele ou é céu ou é inferno. Ou é luz ou é treva. Ou é santo ou é profano. Não existe coluna do meio com Deus. Ou é uma coisa